podemos? Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão ouvindo, boa tarde, Gustavo, boa tarde a toda a equipe aí de apoio. Meu nome é Rafael Melo, sou diretor comercial da Credlink Informações e com muito prazer aqui eu fui convidado a introduzir e, lógico, a aprender muito também sobre um assunto tão falado aí nos últimos anos, né, que é sobre o cadastro positivo. Eu atuo, né, como diretor comercial, já tem alguns anos, exatamente há 5 anos, eu trabalhando com times de alta performance, estudo de mercado e tentando entender como que o comportamento do mercado diante de necessidade de requisito de crédito, entre outros. Então, eu confesso que eu estou extremamente curioso também em entender um pouco mais do que o cadastro positivo pode ajudar na área de negócios, né? Qual é o impacto do cadastro positivo nas empresas e no mercado, né? E estamos aqui com o Gustavo, que vai introduzir aí o assunto e falar sobre esses impactos na vida pessoal e, naturalmente, nas vidas das empresas que vão lidar com esse assunto diariamente aí para os próximos anos. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Oliveira. Eu sou o diretor comercial responsável aqui pelo atendimento dos clientes na COD. E é um prazer estar aqui hoje com vocês e poder compartilhar um pouquinho de como a COD vem construindo e as informações do cadastro positivo e qual a transformação que a gente espera no mercado de risco de crédito no Brasil. Com uma expectativa muito alta e com um time aqui muito bem capacitado, que a gente vem trazer para o mercado aquilo que o mercado brasileiro já espera há um bom tempo, que é o cadastro positivo na íntegra, né? Com toda a informação e o usufruto da informação que a gente pode extrair do cadastro positivo. Então, eu vou contar um pouquinho aqui hoje, um pouquinho da história da COD, algo muito breve, só para aqueles que ainda não nos conhecem, entender um pouquinho da história da COD, o que ela vem fazendo ao longo dos anos e efetivamente o que a gente consegue extrair do cadastro positivo a curto, médio e longo prazo. Okay? Enquanto a apresentação aí não abre, eu vou contando um pouquinho da história da COD. A gente, efetivamente, é uma empresa que foi constituída para fazer a ingestão do cadastro positivo. Ela é uma empresa de capital fechado. Cada um dos 5 bancos, os 5 maiores bancos brasileiros, constituíram a COD, cada um tem 20% do capital social. Então, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Itaú e Santander. É uma empresa que ela foi constituída em junho de 2017. A nossa razão social é GIC, Gestora de Inteligência de Crédito, assim como a maioria do mercado nos conhecia anteriormente, até que em junho de 2018 a gente lançou a marca COD no mercado e desde então a gente vem trabalhando e se posicionando como o cadastro positivo através da marca COD. A gente entrou em operação efetivamente em outubro de 2018 com a ingestão do cadastro negativo, então a gente começou sim fazendo a ingestão do cadastro negativo e a gente entra em operação oficial agora no comecinho de 2020, já com as informações do cadastro positivo. Tá? A nossa missão aqui como empresa é estabelecer, sim, a conexão positiva entre todas as instituições financeiras do mercado, todas as empresas que, de alguma forma, necessitem conceder crédito, fazendo a relação com seus clientes e seus consumidores. A gente usa o que mais a gente usa o que há de mais moderno de tecnologia de informação e inteligência artificial para a construção dos nossos produtos, para, de alguma forma, poder sustentar o mercado brasileiro com a melhor informação de crédito possível. Então, esse é um pouquinho do timeline que eu acabei de contar, transformado aí num gráfico de informações ao longo do tempo, tá? Pode passar.
Então, só contextualizando aqui, nós somos formados pelos 5 bancos, a nossa missão é estabelecer a conexão positiva com a informação positiva e a gente pretende ser a líder de mercado em gestão de modelagem e análise de dados e dados financeiros e dados alternativos no Brasil, para trazer um impacto tanto para as pessoas quanto para as empresas, assim como eu já comentei. Agora eu vou entrar um pouquinho no detalhe das informações do cadastro positivo em si, né? Então, em que momento que a gente está agora com a informação do cadastro positivo? Aqui, fazendo uma analogia com como o mercado de crédito hoje atua, né? Basicamente, o modelo que prevalece é o cadastro de inadimplência, de negativação. Então, aqui a gente tem uma carteira de clientes com pagamentos em dia, que a gente está sinalizando ali em verde, e cada instituição do mercado, que a gente chama de instituição credora, decide em que momento que ela manda a negativação para os birôs de crédito. Então, vou dar um exemplo aqui com 60 dias de atraso. Essa informação ela é enviada para os birôs de crédito e com a informação do atraso, com a informação da inadimplência, que se constrói os modelos de credit scoring hoje praticados no Brasil. Então, basicamente, você está olhando a informação negativa e que depende muito da estratégia de cobrança de que cada credor decidiu mandar aquele cliente inadimplente. Tá? E qual é a principal mudança da negativação para o cadastro positivo? Apesar do nome ser cadastro positivo, na verdade, ele está contando a história daquele consumidor, seja ele inadimplente ou seja ele adimplente. Então, de alguma forma, ele também contempla a informação negativa dentro da história de vida deste cliente, que é o que a gente chama de cadastro positivo, mas ali entre linhas também tem aquele atraso que aquele cliente tem no mercado. Então, a gente está sinalizando ali de verde e amarelo os clientes, verde os clientes estão em dia, amarelo aqueles clientes que de alguma forma têm um atraso e vermelho os clientes que de alguma forma seriam propensos à negativação, que hoje de alguma forma são negativados. O que vai estar nos birôs de crédito, na verdade, que já está, a gente está fazendo exatamente a ingestão desse dado agora, é toda a população que de alguma forma possui história de crédito para ser contada para o mercado. Tá? Então, ali, categorizando no lado direito, nós temos os verdes, os amarelos e os vermelhos, que aí sim temos toda a população economicamente ativa, ou que tem um crédito no mercado, no cadastro positivo. Não só que tem crédito, que eu vou contar um pouquinho mais da história de quais são as empresas que a gente vai receber informação para compor o cadastro positivo. E aí, o cadastro positivo não é novidade no mundo e no Brasil ela já está há um tempo, agora a lei foi alterada, mas o cadastro positivo na sua maturidade, ela já está em diversos países no mundo. Então a gente pode comentar aqui como África do Sul, Alemanha, Estados Unidos, Chile, México, Austrália, Índia, Reino Unido, que já utilizam no seu análise de risco a informação do cadastro positivo. Então, diversos países do mundo já utilizam essa informação e o Brasil agora está se adequando a algo muito parecido com que esses mercados, obviamente cada um tem suas peculiaridades, mas agora o Brasil de alguma forma se aproxima à realidade destes países, tá? E aí, quais são os impactos diretos na economia que se espera do cadastro positivo? Um deles é a redução da taxa de juros. E aí, se a gente faz uma analogia com os países que eu falei que já utilizam o cadastro positivo, estes países têm uma taxa média de juros bem menor. Itália 3, Estados Unidos 3,9, México, que é uma economia muito parecida com a gente, 7,3, enquanto que o Brasil está em 39,1. Óbvio que não é só o cadastro positivo que vai direcionar a taxa média de juros de cada país, mas ela é mais uma das alavancas que influenciam sim, e a gente espera que o cadastro positivo reduza a taxa de juros, assim como aumente também a competitividade de crédito por mais empresas no mercado oferecendo créditos, como os fintechs e bancos digitais e novas empresas que vêm para o Brasil, de alguma forma conceder crédito para diminuir a taxa de juros. E aí, quando a gente fala da lei do cadastro positivo, praticamente após 6 anos da sua criação, então o Brasil não é novo no cadastro positivo, o grande problema ou a dificuldade que se tinha do cadastro positivo é que ele necessitava de um opt-in. Então, você precisava chegar até o consumidor, perguntar a ele se ele tinha interesse em fazer parte do cadastro positivo, e aí sim a informação dele era compartilhada com
os GBDs, né, com as empresas de banco de dados. Só que esse ano, uma nova lei do cadastro positivo ela foi sancionada em 8 de abril, entrando em vigor em 9 de julho de 2019. Tá? E o que muda efetivamente nessa lei? Quais são as principais alavancas? A principal delas é que ela passa de um modelo que necessita de um consentimento para um modelo que a gente chama de opt-out, ou seja, agora todo mundo faz parte, igual aquele gráfico que eu expliquei lá atrás, os verdes, os vermelhos e os amarelos, todos eles fazem parte agora do cadastro positivo. Tá? E as informações que podem ser construídas em função do cadastro positivo, basicamente é uma pontuação de crédito, que é o score de crédito sem necessidade de um consentimento. A lei de sigilo bancário ela também foi alterada, de modo que essas informações financeiras fossem compartilhadas com os GBDs. E para você poder ver além do score de crédito, você como uma empresa que tem a necessidade de fazer uma avaliação de risco, para você poder analisar muito mais do que o score de crédito, aí sim você vai precisar de uma autorização desse consumidor para poder ver o histórico detalhado de informação. Tá? Além das instituições financeiras, a lei também obriga agora que as empresas de serviços continuados, como empresas de telecom, água, luz e gás, também enviem as informações para o cadastro positivo. Então você não vai ter só a história de crédito, só a história financeira desses consumidores, mas sim também todos aqueles serviços continuados e considerados como essenciais para a vida de um consumidor ou de uma empresa, também os bureaus de créditos passam a receber essa informação para influenciar na pontuação do score de crédito. Tá bom? E aí, qual é o impacto que se espera no mercado de crédito com o cadastro positivo? Então, conforme eu comentei, aumentar a competitividade das empresas fornecendo mais crédito, então espera-se que hoje, em 2018, 47% do PIB vem das informações de crédito, vem do crédito concedido, e em alguns anos a expectativa é que isso aumente em 30%, ou seja, mais de R$1 trilhão será injetado na economia em função de novos créditos concedidos, e o cadastro positivo é a informação que contribui para essa concessão de crédito mais direcionada, mais acentuada, e cerca de 20 milhões de consumidores serão inseridos no âmbito de crédito que hoje não possuem acesso, porque a informação negativa por si só, ou a falta de informação, não torna essa pessoa elegível a um crédito, e a expectativa é que essa pessoa agora possa ter crédito no mercado, seja ela pela competitividade, seja ela por mais informação. Então você passa de um opt-in, de um modelo de negócio que tinha 13 milhões de pessoas, para um potencial de 130 milhões de pessoas que de alguma forma passam a ter informação do cadastro positivo para auxiliar na decisão de crédito. Tá? E aí, quando a gente fala qual a evolução que o score de crédito, que é a principal, a famosa pontuação de crédito, que vai ser calculado em função do cadastro positivo, quais são as principais variáveis relevantes que mudam nesse cálculo agora da pontuação? A gente fez um estudo aqui baseado nas informações da COD, e o mercado, os scores de crédito que hoje são comercializados no mercado brasileiro, 55% da relevância da pontuação ela é baseada nos dados negativos, 10% em dados cadastrais. Quando a gente olha isso no detalhe, 35% vem de novos créditos, que é uma inferência das consultas. 10% de dado cadastral, 10% do tempo da inadimplência, 10% do histórico e 35% daquela negativação vigente. Quando a gente vai para um cenário de cadastro positivo, e a gente fez uma analogia aqui com o mercado americano, com o apoio da FICO, que atua fortemente nos Estados Unidos, é uma empresa que já desenvolve bastante os modelos de escola lá nos Estados Unidos, e aí o mix de informações que são relevantes para a pontuação, ela muda. Então, 35% vem do histórico de pagamento, 30% do volume de crédito que essa pessoa possui, 15% do tamanho de histórico que ela tem, 10% ainda vem de novas consultas a créditos e 10% vem do mix de crédito que ele possui. Então, se ele tem um cartão, se ele tem um financiamento imobiliário, o mix de crédito ainda também compõe a nota de score. Então, você tem uma mudança muito significativa da pontuação de score que é calculada hoje, baseada no negativo, para a pontuação de score que é baseada no positivo. E como a COD vem se preparando
para usufruir da informação do cadastro positivo. O nosso score de crédito ele já está pronto, é um score que varia de uma pontuação de 300 a 1000, ele considera todos os dados disponíveis daquele consumidor, seja ele dado positivo, seja ele dado negativo, e ele considera scores parciais que predominam no cálculo do score, que é basicamente os principais motivos que levam àquela pontuação de score não estar tão alta, ou assim, é basicamente um motivo que leva àquela pontuação de score. Ele é um score que quanto maior, menor é o risco de inadimplência, e ele tem as explicações daquela pontuação. Então, nesse caso aqui, a assiduidade de pagamento. Então, nesse caso, esse cliente, a nota dele é 700, porque a assiduidade de pagamento dele poderia ser um pouquinho melhor. O nível de endividamento está bom, quando a gente olha lá 9, então ele não está tão endividado assim, e a estabilidade dos créditos que ele vem consumindo no mercado também está boa. Então, por isso que a nota dele é relativamente alta, 700, mas aqui já dá indícios do que esse consumidor precisa fazer para melhorar. Então, ele precisa melhorar a pontuação de pagamento dele e a estabilidade de crédito também. Tá? Então, são os principais motivos que levam à pontuação do score, ele compõe a nossa pontuação. Tá? E fazendo uma analogia com como funciona, porque uma dos principais motivos das principais perguntas é por que o score da COD vai de 300 a 1000, né? A gente fez uma pesquisa e os principais países, cada país tem o range de pontuação de crédito. A gente olhou que nos Estados Unidos a escala ela varia de 300 a 850. O primeiro sistema de pontuação de crédito ele foi criado nos Estados Unidos em 1956 e mais de 36 bilhões de dados de pagamento são avaliados para o cálculo do score nos Estados Unidos. E aqui a gente consegue já fazer algumas referências com relação à média, né? Então, por exemplo, a média nacional dos Estados Unidos é 704. O que é considerado como excelente. A média da Califórnia, que é o estado com maior PIB, ela é 685 e a de Mississippi ela é de 652. Então, a média da população ela tem uma variação um pouquinho diferente. A gente também vai conseguir fazer isso olhando o score do cadastro positivo da COD ao longo do tempo. Tá? E aí, aqui só fazendo fazendo uma análise de tudo aquilo que eu já falei, aqui tem uma analogia de como o mercado analisa as informações hoje. Então, você que tem uma empresa que está querendo conceder um cartão de crédito, o consumidor ele procura essa empresa e ele vai analisar o que esse consumidor tem na instituição A, se ele está pagando em dia ou não, quantas parcelas em atraso. Isso é como o mercado, de alguma forma, consegue analisar a informação hoje negativa. Faz mesmo. Como que isso fica após a implantação do cadastro positivo? Né? Todas as informações desse consumidor de uma empresa ele vai estar disponível no relatório de crédito, que possui todas as informações de todas as instituições que ele tem relação, não só aquelas empresas que ele atrasou, mas o cadastro positivo permite ver toda a linha de histórico de crédito que ele tem em todas as instituições e, consequentemente, a análise de crédito ela fica muito mais abrangente, muito mais democrática e diminui muito a análise de risco porque você reduz a assimetria de informação. Então, antes você olhava só aquilo que o cliente atrasava, agora você passa a olhar aquilo que o cliente também paga em dia e o volume que ele vem pagando. Então, você democratiza muito mais a informação da análise de risco de crédito. E qual a expectativa de ganho com relação ao score de crédito positivo em relação ao dado que é o score tradicional hoje, o negativo? Cerca de 21% da população, ele ainda mesmo com a informação positiva, ele vai ter uma redução significativa no score, porque eu estou olhando mais atrasos que hoje a informação negativa de alguma forma não consegue capturar. 38% da população tem alterações que não são significativas, então ele meio que mantém a pontuação, mas a grande e a principal notícia aqui é que praticamente 40% da análise que a gente fez terá o score terá uma pontuação mais alta do que baseado somente nas informações negativas, o que faz uma analogia muito boa com a expectativa de dar mais crédito para mais pessoas em função do cadastro positivo. Então, esse estudo que a gente fez já dá uma ideia de que eu vou ter scorings maiores para conceder mais crédito.
E aí, quando a gente fala de uma análise de política de crédito, dando uma visão da análise efetiva de uma política, aqui a gente vai fazer uma analogia com dois consumidores, né? O consumidor A e o consumidor B. No consumidor A, onde eu possuo só as informações negativas, que é uma visão hoje do bio-negativo, eu consigo saber que o consumidor A ele tem uma negativação da empresa X no valor de R$300, que aconteceu em janeiro de 2018. Enquanto que o consumidor B, ele também tem um apontamento, também de R$105, também não, de R$105, só que o apontamento foi em março. Os dois têm a mesma pontuação de score, 390. Os dois tiveram crédito negado. Quando eu analiso o histórico desses clientes e todas as informações disponíveis na informação positiva, eu avalio que o consumidor A ele tem um cartão de crédito na instituição X, ele tem um valor médio de pagamento de R$120 desse cartão, ele tem pagamentos em atraso, que é o que reflete a informação de cima, e ele tem utilizado o cheque especial com frequência, que é uma informação que também vem no cadastro positivo. E o Nubank Score dele foi 450. Ele aumentou, mas aumentou pouco. No outro exemplo, do consumidor B, ele tem mais de um cartão de crédito, ele vem com valor pagando os cartões de crédito na média de R$820, ele tem poucos atrasos nos últimos 12 meses, ele também tem um financiamento imobiliário que ele paga em dia e ele não utilizou o cheque especial nos últimos 12 meses. Então, o score dele foi de 620. Esse é um exemplo não exaustivo, tá, gente? E aí, nessa nova análise de crédito, o que aconteceu com esses dois consumidores? O consumidor A continuou com o crédito negado, mesmo olhando o histórico, mas o consumidor B ele teve uma pontuação maior porque ele tem mais informação, ele tem um histórico de crédito mais consistente, consequentemente ele teve uma pontuação maior e o crédito dele foi aprovado. Então essa é a expectativa que a gente espera das informações do cadastro positivo como um todo. E aqui a gente faz uma analogia dos impactos, né, do varejo como um todo, e aí seja o varejo que ele provê crédito, ou seja, ele tem um cartão private label, onde ele, nas relações que ele tem no comércio dele, ele concede crédito, seja ele um carnê, seja ele um private label, e ele também como tomador de crédito, onde ele de alguma forma quer buscar um capital de giro. Então a gente fez uma analogia aqui para duas situações, um varejo, uma pequena empresa que está provendo crédito, então ela vai ter muito mais informação para administrar o risco, ela vai poder conceder para um público não bancarizado e mais jovens, principalmente quando a gente tiver as informações dos serviços continuados, de telecom principalmente, e aí vou poder avaliar se hoje você não conseguia crédito para autônomos ou para quem era informal, você vai ter muito mais informação aqui para tomar essa decisão de uma forma mais consciente, e a expectativa é que você tenha menos riscos nas concessões, principalmente para análise de cartões private label e qualquer produto que o varejo de alguma forma venha a conceder de autonomia própria. E como tomador, ele vai ter acesso a muito mais instituição oferecendo crédito para ele, o histórico dele de informação também vai fazer parte, então, consequentemente, ele pode, de alguma forma, brigar por taxa de juros menores também, porque se ele tem um histórico bom, um histórico relevante, mais empresas vão poder analisar e ele vai poder questionar os créditos que estão sendo concedidos, tá? Como tomador. E aí, como o principal recado aqui é que com toda essa gama de informações, você vai ter mais oportunidade para vender, porque se hoje você não provê todas as serviços de crédito para o seu consumidor, você pode, de alguma forma, agora, de uma forma mais consciente, pensar assim numa estratégia de colocar produtos financeiros no seu negócio. Então, sim, pensar no cartão private label, se você é um supermercado do interior, por exemplo, que só aceita cartão de crédito tradicional, mas quer fidelizar o seu cliente num private label, você tem muito mais informação para fazer a análise de risco de uma forma consciente. Assim como um carnê também, pode voltar a fazer operação de carnê utilizando as informações do cadastro positivo, oferecer crédito pessoal e seguros através de um braço financeiro também, porque essas empresas de alguma forma vão ter apetites diferenciados para oferecer novos serviços, porque tem muito mais informação, muito mais gente com informação nas bases de dados para as tomadas de decisão. Então, consequentemente, é mais crédito com menos risco e, consequentemente, mais vendas. É isso que a gente espera que a máquina do cadastro positivo faça girar na economia brasileira e insira lá R$1 trilhão que a gente já mencionou nos próximos anos. E aí, fazendo só uma finalização aqui com as principais mensagens que a gente entende do cadastro positivo que ele pode inserir
na economia brasileira. A score de crédito de risco de forma mais abrangente, então você tem muito mais informação para inserir, para calcular essa pontuação de score. Inserir mais de 1 trilhão na economia brasileira, e 520 bi vem do mercado PME. Um aumento na competitividade, ou seja, mais empresas vão oferecer crédito, então você tem um acesso mais fácil a crédito, consequentemente com juros menores. A inclusão de cerca de 23 milhões de pessoas que hoje não estão no mercado de crédito, consideradas não bancarizadas, com as informações de serviços continuados, elas e de varejo também podem fazer parte agora do cadastro positivo, consequentemente uma inclusão no mercado de crédito. Vendas mais conscientes, então o varejo pode pensar assim, voltar a ter um cartão private label, a oferecer um carnê, a oferecer novos cheques. E aqui a informação de que o histórico de crédito, seja ela de pagamento ou de atraso, de mais de 130 milhões de pessoas vão fazer parte da base de dados da COD, do cadastro positivo, e que a gente vai poder calcular o risco de uma maneira muito mais consciente mesmo. Então, eram essas as mensagens que a gente gostaria de passar. Eu gostaria de agradecer aí a atenção de todos e a gente está aberto a perguntas. Perguntas no bate-papo para todos. Não sei se a gente tem alguma pergunta. As perguntas podem ser feitas pelo bate-papo. As perguntas podem ser feitas pelo bate-papo, acho que todos têm acesso ao bate-papo. Se alguém tiver alguma dúvida, eles podem perguntar. Sebastião Márcio falando, Credilink, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se a consulta ao cadastro positivo, que é feita através das consultas integradas, e se o retorno é apenas o score de crédito da pessoa ou retorna também os dados cadastrais. Uma boa tarde a todos e parabéns pela palestra. Boa tarde. A informação do relatório de crédito, assim, se você não tem o consentimento, ela é somente o score, mas ela retorna, sim, com alguns dados cadastrais básicos que a gente tem na nossa consulta, mas são dados cadastrais básicos. Então, vem a informação do cadastro, mais a informação do score de crédito, e se ele tiver uma informação negativa, também vem o detalhe das informações negativas. O detalhe do cadastro positivo, obviamente que não, a não ser que ele tenha o consentimento. Eu posso... Vou abrir, por favor, bate-papo. Se é uma pergunta aberta. Vamos lá. Gustavo, primeiro, parabéns. Tá? Deixou aí muito claro o que se esperar para o próximo ano. É uma injeção muito forte na economia quando nós falamos de uma análise diferenciada na parte de crédito. Nós, da Credilink, estamos aí há mais de 20 anos nesse mercado, atuando com dados cadastrais, e é muito legal ver a mudança comportamental ao longo desses anos, que nós passamos desde a época de uma simples análise cadastral para o mercado de análise de negativação, até hoje, até chegar a esse ponto, da análise do crédito positivo. E lógico que acaba surgindo muitas dúvidas dos consumidores de como lidar e o que esperar dessa situação. Nós já temos ideia do quanto ou do que esperar da queda de juros, de fato, quanto que o nosso consumidor ou a população pode esperar quando falarmos de queda nos juros, porque todo mundo fala da queda dos juros, mas ninguém menciona exatamente qual é o impacto, se vai ser de meio, se vai ser de 0,1, quanto de fato nós estamos possivelmente esperando? Eu acho que é uma cadeia, né? Eu acho que tem vários fatores que podem influenciar na redução da taxa de juros. Um que é o aumento da competitividade. Então, se você tem mais empresas oferecendo crédito, cartão de crédito, empréstimo pessoal, consequentemente você abre um leque de oportunidades e aumenta a competição.
Então, de alguma forma, as empresas podem indiretamente reduzir a taxa de juros para buscar novos clientes. E o cadastro positivo, ele vem para ajudar nessa qualificação. Porque antes você tinha aquele exemplo que eu dei do negativo para o positivo, ele é bem relevante, porque você tinha uma pontuação e com o score do cadastro positivo você classifica melhor a pessoa e, consequentemente, você pode sim dar uma taxa de juros mais ajustada, porque hoje a maioria da taxa de juros ela é constituída pelo atraso, né, pela penalidade que você tem na carteira. Então, se você qualifica melhor aqueles clientes que de alguma forma vão te pagar, você sim tem uma redução de juros esperada. Ela não vai acontecer de um dia para o outro, vai ser algo gradativo à medida que as informações do cadastro positivo sejam cada vez mais utilizadas, cada vez mais difundidas nas análises de crédito pelas instituições financeiras, e aí, consequentemente, você tem uma redução de juros aí, sendo reduzida ao longo dos anos. A lei ela foi criada para que daqui a 2 anos se faça uma nova avaliação se a taxa de juros efetivamente reduziu e se teve um aumento da competitividade de mais inserções de crédito no mercado. Então, essa é uma missão sim, do Banco Central, que ao longo de 2 anos ela tem que reavaliar se efetivamente desceu. Eu não consigo te dizer se ela vai cair 10, se ela vai cair 5, mas assim, vai cair em 2 anos, ela de alguma forma tem que cair. Temos uma pergunta aqui. Quando poderei experimentar os produtos da COD e quais são seus diferenciais? Legal. A partir do primeiro trimestre do ano que vem, praticamente ali janeiro, fevereiro, que a gente está... eu acabei não explicando alguns detalhes legais aqui, mas a informação do cadastro positivo ela só pode estar disponível para uso a partir de janeiro do ano que vem. Então, a COD entra ao mesmo tempo que a lei permitir que os dados sejam disponibilizados. A gente está exatamente numa fase agora de ingestão destes dados, de comunicação a todos os consumidores que, de alguma forma, possuem o cadastro aberto na COD. A gente vai comunicar a todos esses consumidores por e-mail, SMS ou por carta, para dizer que o cadastro positivo dele foi aberto e orientando, caso ele queira sair, qual é o caminho que ele precisa seguir. Mas a partir do primeiro trimestre do ano que vem, a COD já começa a disponibilizar a informação do score de crédito com dados positivos e o acesso ao consumidor ao nosso site para poder visualizar toda a informação positiva e o score que foi calculado em função das informações positivas no nosso site, a partir de janeiro do ano que vem. Pode ter especialistas por segmento, sou varejista e quero falar com alguém que entende do meu negócio. Temos especialistas, a gente tem no nosso próprio site, tem uma geração de leads, basta deixar os contatos lá e algum representante da COD especializado no mercado vai entrar em contato, sanar todas as dúvidas e oferecer com certeza a melhor solução. Acho que é isso. Tem mais perguntas? Sem mais, obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde, senhores.